Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias e Reflexões Bíblicas. Eu sou Nonato Silva e hoje nós vamos refletir sobre a história do grande fazendeiro que a sua fazenda produziu mais do que ele esperava e ele passou a confiar nos seus bens. Essa história está no livro de Lucas e nós vamos deixar aqui descrito. E trata-se de uma história onde aquele fazendeiro a sua fazenda produziu muito mais do que ele esperava. E nessa produção, ele falou: eu tenho um problema. Como que eu vou armazenar tudo isso que eu produzi? E então ele resolve derrubar todo os seus celeiros antigos e fazer um novo celeiro. Quando ele faz esse celeiro, ele preenche todo ele e fala: agora eu estou sossegado, agora eu estou em paz. Porque agora eu tenho o resto da vida para os bens que foram produzidos, eu tenho o resto da vida para gozar deles, para aproveitar, né? E aí naquela noite o Senhor fala: não, meu querido, essa noite ainda vão pedir conta da tua alma. E o que você vai fazer agora? Nós não sabemos o momento que o Senhor vai nos chamar. O que nós sabemos é que tudo que Ele confia a nós devemos dividir. Esse homem quis a produção dele, tudo que chegou para ele, ele quis reter para si. E a palavra que chega até nós devemos levar a outros. O conhecimento, a sabedoria que Deus nos entrega, nós devemos reproduzir. Eu não tenho dons, Donato. Claro que tem. Todos nós temos. O dom de cuidar, o dom de ouvir, o dom de falar, o dom de trabalhar, o dom de servir. Porque, na verdade, todo dom é um serviço. O dom não serve para quem porta, para quem carrega o dom. O dom serve para quem... para servir aqueles que precisam. Então, esse homem quis reter. E se nós retermos aquilo que Deus nos confiou, nos gera morte também, nos gera egoísmo, nos gera amor ao dinheiro, nos gera apego às coisas materiais. E tem um exemplo muito bonito na própria natureza de Israel, que nos mostra que quanto mais nós doamos, mais vida e mais abundância é gerada. O Rio Jordão, ele nasce e vem descendo na região da Galileia, e na região da Galileia ele forma um grande lago. Esse lago é tão grande que é chamado de Mar da Galileia. Mas é de água doce, é do Rio Jordão. E ali tem vida em abundância, muitíssimos peixes de todas as naturezas, de todas as espécies, ali que alimenta toda a região. Inclusive Pedro era pescador e ele pescava lá no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como é conhecido. Mas aí tem um segredo da própria natureza, que o Rio Jordão vem, preenche esse lago. E o lago, se ele retiver para ele aquela água, ele começa a gerar morte. Começa o lodo e toda a espécie de podridão vai acumulando ali, daqui a pouco vira um esgoto aquele lago. Mas aquele lago, ele preenche o seu espaço e ele flui. Ele distribui a água que traz vida para ele. Por outro lado, o Rio Jordão vai descendo, ele passa ali por Jericó e vai descendo. Na região chamada da Judéia, ali tem o Mar Morto. Como o nome diz, é morto. E morto por quê? Porque essa mesma água viva que vem descendo do Mar da Galileia, ela entra no Mar Morto e não tem para onde sair. Ela é represada lá no Mar Morto. E ela ficando ali represada, ela só vai evaporando, e aí o sal que tem naquela região, ela transforma aquelas águas sem condições de nenhum tipo de vida. Não tem peixe, não tem nenhum tipo de vida consegue viver naquela água que é tão salgada, que mesmo que você queira afundar, você não consegue. Você pode ficar sentado dentro da água que você não afunda. E olha que é muita água, tanto é que é chamado de mar.
Mas aí a gente mostra, a gente aprende que quando você doa, quanto mais você doa, mais vida você tem. E quanto mais você retém, mais morte você gera. Então, com essa palavra de hoje, a gente aprende que deve colocar os dons a serviço do reino de Deus. Aquilo que Deus confiar a nós, nós devemos reproduzir para colocar a serviço dos outros e a serviço do reino. Esse homem quis reter para si tudo que Deus tinha confiado a ele, a produção que a terra lhe tinha dado. E ele quis ficar só para si e usufruir e desfrutar disso, sem dividir nada, nem repassar nada. E naquela noite, ele teve que prestar conta da sua alma. Nós também teremos que prestar conta da nossa alma um dia, servindo ou não, retendo ou não. Mas quando nós distribuímos aquilo que flui daquilo que Deus nos entregou, com certeza nós vamos chegar diante de Deus com frutos que foram gerados da misericórdia, do amor, do serviço, da edificação do reino. Vamos colocar à disposição. Você pode ouvir, você pode falar, você pode anunciar, porque todos nós somos convidados, e mais que convidados, nós fomos mandados pelo nosso Mestre Jesus Cristo, ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas eu não sei falar, então não tenho como pregar. Claro que tem. A pregação mais eficaz é aquela pregação que você sequer precisa abrir a boca. Só os seus passos, só a sua conduta, só a sua postura, que alguém olhar para você e falar, não, ali é um servo de Deus. Isso é uma pregação. Uma pregação que você chega no seu trabalho, aquelas pessoas estão falando bobagem, e quando você chega, todo mundo muda de assunto, fala, não, fulano chegou. A gente não pode mais falar o que a gente estava falando, ele é um servo de Deus. Pregação mais eficaz do que essa, sem abrir a boca, nem precisa. Mas se disser, se pregar, tem que viver. Ah, mas eu não consigo viver 100%. Ninguém consegue. Mas a gente tem que estar todos os dias no nosso coração, focado, para distribuir, para viver aquilo que Deus colocou em nós. Porque anunciando, reproduzindo, entregando aquilo que Deus entregou para nós, nós vamos fluir como o Rio Jordão, assim no Lago de Genezaré, e produzir sempre mais vida, ao contrário do celeiro que gerou sua morte. Então é isso, essa é a reflexão de hoje. Deus abençoe você. Não se esqueça de, se você está chegando agora, de se inscrever no canal, de deixar o seu like, porque o like ele é extremamente importante, o comentário é extremamente importante, porque o algoritmo entende que você está gostando e ele vai entregar a outras pessoas. Tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.